Olá, nesse trabalho eu e meus colegas iremos falar sobre o paradigma funcional de programação, que é um paradigma bastante diferente do paradigma imperativo tradicional que nós normalmente usamos em linguagens como C ou Java. E a ideia principal do paradigma funcional é tratar programas como composições de funções matemáticas, tentando evitar conceitos como mudanças de estado, variáveis mutáveis e efeitos colaterais. Então, eu vou começar explicando de onde surgiu o paradigma funcional, por que ele foi criado, quais problemas ele tenta resolver e também alguns conceitos fundamentais para entender esse paradigma, como funções matemáticas, expressões lambda e funções de ordem superior. Então, começando com a introdução às linguagens funcionais, quando nós falamos sobre linguagens de programação tradicional, a maioria delas segue o paradigma imperativo, e esse paradigma foi fortemente influenciado pela arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura clássica dos computadores modernos. E nesse modelo, a execução do programa acontece basicamente manipulando memória através de variáveis, atribuições e sequências de instruções. Então, em linguagens imperativas, nós pensamos muito em alterar valores, mudar estados, repetir comandos e controlar passo a passo o fluxo de execução. Por exemplo, quando usamos um loop for, normalmente estamos modificando variáveis continuamente até atingir algum resultado. E as linguagens orientadas a objetos também herdam muito dessa estrutura imperativa. Mas alguns pesquisadores começaram a perceber que essa forte dependência de estado e memória trazia vários problemas. E entre eles, a dificuldade de entender programas grandes, maior chance de bugs, efeitos colaterais inesperados e a dificuldade para provar formalmente que um programa está correto. E foi nesse contexto que surgiu o paradigma funcional, e ele é baseado em funções matemáticas. A ideia é que um programa seja construído através de composições de funções puras, ou seja, funções que não vão alterar estados externos, elas não modificam a memória diretamente e elas sempre retornam o mesmo resultado para a mesma entrada. Então, diferente do paradigma imperativo, aqui o foco não é como executar passo a passo, mas sim qual transformação matemática está sendo feita. Algumas linguagens importantes nesse paradigma estão listadas aqui, como o Lisp, o Scheme, o Common Lisp, o ML e o Haskell. O Lisp foi uma das primeiras linguagens funcionais importantes da história da computação. Mais tarde surgiram linguagens mais modernas e fortemente tipadas, como o ML e o Haskell. E um nome muito importante nesse contexto é John Backus, que inclusive foi o criador do Fortran e vencedor do Prêmio Turing. E, curiosamente, mesmo sendo o criador de uma linguagem imperativa extremamente importante, ele criticava o modelo imperativo tradicional. Numa palestra na palestra do Prêmio Turing, lá em 1977, o Backus argumentou que linguagens puramente funcionais, elas produzem programas mais legíveis, mais confiáveis e mais fáceis de verificar matematicamente. Então, segundo ele, isso acontece porque funções puras não possuem efeitos colaterais. Ou seja, o resultado de uma expressão depende apenas dos seus argumentos, e não de estados externos ou alterações escondidas na memória. E isso torna o comportamento do programa muito mais previsível. Hoje em dia, mesmo linguagens que não são totalmente funcionais começaram a incorporar ideias desse paradigma, por exemplo, funções lambda em Python e Java, programação reativa, uso de funções de ordem superior, programação paralela baseada em imutabilidade e bibliotecas funcionais modernas. Então, o paradigma funcional ele acabou influenciando praticamente toda a computação moderna. E agora falando sobre as funções matemáticas e a programação funcional, tudo começa com a ideia de função matemática.
E uma função matemática é basicamente o mapeamento entre um conjunto de entrada e um conjunto de saída. A gente chama o conjunto de entrada de domínio e o conjunto de saída de imagem. Por exemplo, aqui a gente tem uma função cube x igual a x vezes x vezes x. E essa função recebe um número e retorna esse número elevado ao cubo. Então, se a gente aplicar a função valor 2, a gente vai ter cubo de 2 igual a 8, porque 8 vai ser o resultado. E o importante aqui é perceber que funções matemáticas elas não possuem estado interno, elas simplesmente vão definir uma transformação, o que é diferente das variáveis imperativas. O parâmetro da função não representa uma função de memória que pode mudar. Ele apenas representa temporariamente um valor durante a avaliação da função. Outra característica importante é que funções matemáticas elas normalmente vão utilizar recursão e expressões condicionais em vez de loops iterativos tradicionais. E isso acontece porque o paradigma funcional tenta evitar mudanças sucessivas de estado. E outro conceito muito importante também são as expressões lambda. A expressão lambda elas surgiram nos estudos matemáticos de Alonzo Church e representam funções sem nome. Por exemplo, lambda de x, x vezes x. Aplicado a parâmetro 2, vai retornar o número 8. Então, aqui nós temos uma função anônima, sem nome, que calcula o cubo de um número. E ela é aplicada diretamente ao valor 2 e retorna 8. E hoje em dia as expressões lambda elas aparecem em várias linguagens modernas, como eu comentei antes, como Java, Python, mas também tem JavaScript e C Sharp. E outro conceito essencial do paradigma funcional são as funções de ordem superior. E essas funções elas podem receber outras funções como parâmetro, retornar funções ou fazer os dois. E isso é extremamente poderoso porque permite criar programas mais genéricos e reutilizáveis. E um exemplo clássico é a composição de funções. H, que é equivalente a F, é composição G. Ou seja, as funções elas podem ser combinadas como blocos matemáticos. E aqui nesse caso a função H, ela aplica primeiro G e depois aplica F sobre o resultado. E outro exemplo importante é o conceito de apply to all, que eu tenho alfa de H e H é aplicada a todos esses elementos da lista, sendo que H ele é equivalente a x vezes x. Então, H é uma função que vai receber um valor e vai retornar o quadrado desse valor. Então, eu tenho H sendo aplicado a essa lista de parâmetros, vai me retornar uma lista com os resultados. E esse conceito aparece muito em programação funcional moderna, através das operações como map, filter e o reduce. E essas operações elas substituem muitos loops tradicionais e deixam o código mais declarativo. Então, resumindo, o paradigma funcional ele propõe uma maneira diferente de pensar a programação. Então, em vez de focar em alterações de estado e sequências de comandos, ele busca representar computações através de funções matemáticas puras. Isso vai trazer vantagens como maior previsibilidade, menos efeitos colaterais, maior legibilidade e maior facilidade para paralelismo e verificação formal. Então, mesmo não substituindo completamente o paradigma imperativo, a programação funcional ela influenciou profundamente as linguagens modernas e continua sendo extremamente relevante nos dias de hoje. Bom, nessa parte eu vou explicar um pouquinho sobre os fundamentos das linguagens de programação funcional. E o principal objetivo do paradigma funcional é mimetizar funções matemáticas, ou seja, aproximar a programação do modo como funções matemáticas funcionam.
Em uma linguagem imperativa, como o seu Java, geralmente a gente pensa em termos de variáveis, posições de memória e comandos de atribuição. Então, por exemplo, uma expressão ela vai ser avaliada, o resultado vai ser armazenado em uma variável, depois essa variável ela vai poder ser modificada ao longo da execução do programa. Já em uma linguagem puramente funcional, a ideia é diferente. O programa ele vai evitar o uso de variáveis e de atribuições. Isso significa que o programador ele não vai precisar pensar tanto em células de memória ou em alterações de estado. O foco vai passar a ser avaliar essas funções. Por isso, em vez de escrever um programa como uma sequência de comandos que modificam variáveis, a gente vai escrever programas como definições de funções e aplicações dessas funções. Um outro ponto importante é que, sem as variáveis sendo modificadas, as repetições tradicionais, como os laços for ou while, elas deixam de fazer sentido da mesma forma. Então, nas linguagens funcionais puras, a repetição é normalmente expressa por meio de recursão. E aí, esse modelo, ele leva a uma característica muito importante, que é a transparência referencial. Isso significa que, se uma função ela recebeu os mesmos parâmetros, ela sempre deve produzir o mesmo resultado. Não importa em que momento que ela é chamada, porque ela não depende de um estado externo sendo alterado. E essa característica torna o comportamento dos programas mais previsíveis, né? E também simplifica a semântica da linguagem. E aí, como eu mencionei, nas linguagens funcionais, a repetição ela costuma ser expressa por meio de recursão, mas isso pode gerar um problema de desempenho nos programas. Quando a gente usa a recursão, cada chamada de função precisa ser registrada, e depois o programa precisa retornar dessas chamadas. Esse processo ele tem um custo. Por isso, programas funcionais podem ser mais lentos do que programas imperativos equivalentes, principalmente quando a gente usa muita recursão. E uma solução parcial para esse problema é a recursão em cauda. A recursão em cauda, ela acontece quando a chamada recursiva é a última operação executada pela função. Ou seja, depois da chamada recursiva, a função não precisa mais fazer nenhum cálculo. Quando isso acontece, o compilador ele pode otimizar essa recursão e transformar ela em uma iteração. Na prática, isso vai evitar o acúmulo de chamadas de funções e tornar a execução mais rápida. Então, a recursão em cauda ela é importante porque ela vai manter o estilo funcional, baseado em chamadas de função, mas ela vai reduzir parte do custo associado à recursão. E também é importante lembrar que, embora muitas linguagens funcionais tenham sido implementadas com interpretadores, os programas funcionais eles também podem ser compilados. Com os compiladores modernos, parte da diferença de desempenho entre linguagens funcionais e imperativas ela pode ser reduzida, como, por exemplo, usando a recursão em cauda. Por fim, é importante comentar que algumas linguagens imperativas elas também oferecem alguns recursos de programação funcional, porém, normalmente esse suporte ele é limitado. O primeiro problema é que nem sempre essas linguagens permitem todos os recursos típicos do paradigma funcional. Um exemplo está nas restrições sobre os retornos das funções. Em algumas linguagens imperativas, as funções elas só podem retornar certo tipo de valores. Em linguagens mais antigas, por exemplo, pode haver limitação para retornar valores escalares. Além disso, muitas linguagens imperativas tradicionalmente não permitem que uma função retorne outra função. Isso é uma limitação bem importante, porque nas linguagens funcionais as funções podem ser tratadas como valores, ou seja, elas podem ser passadas como parâmetros, retornadas por outras funções e usadas para construir as funções mais complexas. E aí, outro problema também é a presença dos efeitos colaterais. Um efeito colateral acontece quando uma função altera algo fora dela, como uma variável global, uma estrutura de dados externas ou algum estado do programa. E esses efeitos colaterais, eles podem complicar a leitura do código, porque o resultado de uma função pode depender de algo que não está explícito ali nos seus parâmetros, e isso também reduz a confiabilidade das expressões, já que fica mais difícil prever exatamente o comportamento do programa. Por isso, embora seja possível usar os ideais funcionais em linguagens imperativas, o paradigma funcional puro se diferencia justamente por evitar variáveis modificáveis, atribuições e efeitos colaterais.
aproximando o programa de funções matemáticas, justamente. Então, resumindo essa parte, as linguagens funcionais elas se baseiam na ideia de construir programas como definições e aplicações de funções. Elas evitam o estado mutável, né, usam recursão no lugar de repetição tradicional e valorizam a transparência referencial. E esses pontos tornam o paradigma mais próximo da matemática e podem melhorar a clareza do programa, embora tragam também desafios, né, principalmente relacionados a desempenho e ao suporte limitado em linguagens imperativas. Oi, eu sou o Guilherme e vou estar explicando sobre a primeira linguagem de computação funcional, a Lisp. Bom, primeiro de tudo, ela foi criada aqui em 1958 pelo matemático John McCarthy. Ela é bem antiga, sendo aí uma das mais antigas linguagens de programação e a primeira a funcionar no modo aí do paradigma funcional. E basicamente ela surgiu da ideia de desenvolver aí uma linguagem algébrica para processamento de listas, para você trabalhar com isso em A. Sendo a lista ali vai ser basicamente o cerne dessa linguagem, as listas. E, bom, ela foi desenvolvida primeiramente por essa série de computadores específicos aqui, esses computadores científicos da IBM, do 707.000, e as funções dela são usadas ali no método da notação lambda de Church. Aí, isso é estendido para você poder construir diversos tipos de função com ela. Um exemplo que temos aqui, ó, esse porque aqui diz: um programa Lisp é uma lista representando uma árvore sintática abstrata, que você pode interpretar essa notação de árvore como esse encadeamento desses parênteses. Como pode ver aqui, a gente tem seriam as folhas da árvore, seriam esse A, esse B e esse C, sendo que eles seriam elementos primários, que a gente vai ver depois aqui que são os átomos, e esses elementos estão em níveis diferentes da árvore. Por exemplo, o B e o C estão num nível um pouco abaixo, porque antes de poder estar no mesmo nível do A, eles têm que passar por essa multiplicação aqui. Depois eles vão ser somados com esse A, certo? Isso seria essa árvore sintática abstrata, porque não é uma árvore como a gente conhece, mas dá para entender essa organização em forma de árvore. E a Lisp foi pioneira nesse conceito, inclusive, e muitos outros também, da ciência da computação, né? Aqui diz, ela é pioneira em conceitos como estruturas de árvore, gerenciamento automático de armazenamento, que é uma coisa que para a época ainda não existia, tipagem dinâmica dos dados, recursão e também de linguagem interpretada. Ela não é, ela é interpretada, não compilada. E além disso, vou deixar aqui como algo importante, é que a Lisp em si ela é bem antiga, ela tem algumas limitações, porém ela serviu de base aí para muitos dialetos. Esses dialetos são outras linguagens que usam a Lisp como base, né, aprimoram ela e alguns desses são usados até hoje, como a gente vai ver futuramente aqui. Bom, e o Scheme, né, falando da origem dele, igual eu falei da Lisp, foi criado aqui por esse cara, o Guy L. Steele, e esse outro que é o Gerard J. Simpson, perdão se não souber o nome direito. E ela foi criada ali quase 20 anos depois da própria Lisp, aqui em 1975. E de novo ela usa a Lisp como base, né? Ela foi criada a partir da linguagem Lisp. E o ponto específico que ela tentou aprimorar foi essa questão aqui para poder encaixar melhor na teoria dos atores, do Carl Hewitt. Então, para poder estudar melhor essa teoria, eles fizeram essa linguagem um pouco mais diferente. É que fala que ela começou ali com implementação experimental para essa teoria dos atores, né, essa linguagem de atores. E no começo, né, esse aqui é o comecinho dela, ela começou como um pequeno interpretador Lisp, em que eles adicionaram ali alguns mecanismos adicionais, basicamente para você poder criar esses atores e fazer envio de mensagem. E aqui outros detalhes da linguagem, né? A Scheme, ela adota uma filosofia minimalista e, como todos os outros dialetos da Lisp, não só esse, ele possui pouca sintaxe comparado com outras linguagens que tem por aí. E ele foi projetado ali para ter uma sintaxe simples e traz alguns conceitos mais modernos para a época, a linguagem Lisp que já estava ficando um pouco antiga. Nesses conceitos a gente tem aqui estrutura de blocos alinhados, procedimentos, funções e
continuações com objetos de primeira classe e escopo estático. E aqui já corrigindo, né, porque eu falei, explicando um pouco da Lisp, eu tinha falado que usava funções, mas na verdade o certo seria falar que tudo ali são listas, certo? Aqui é onde a gente vai realmente ter o conceito de função, porque é onde você começa a poder definir funções. Então, um pouco da estrutura. A estrutura ela é bem semelhante, tá? À da Lisp. E aqui a gente vai ter as expressões S, né? As S expression, assim como era na Lisp. E de novo, aqui a gente vai classificar tudo em átomo e lista. E como é executado? Bom, um programa em Scheme é executado ali pela apresentação de uma expressão para avaliação. Essa expressão ela é avaliada e aí esse programa vai rodar. E aqui a gente começa a ser introduzido, né, ao conceito de função. Porque aqui a gente consegue nomear funções. Bom, basicamente a função é bem semelhante ao Lisp, as listas do Lisp. Seria que você começa com o nome da função e você entra com o argumento. E aí, para você criar uma função nova, você só define a nova forma de operar aqueles dados. Bom, aqui são exemplos de algumas operações básicas em Scheme. Vocês vão notar aqui uma semelhança bem grande com a Lisp, como por exemplo nessa soma aqui. E nessa multiplicação, que se você quiser expressar ela em esquema, por exemplo, você tem esse alinhamento aqui dos parênteses, como vocês podem ver. E eu vou, se quiser voltar um pouco, aqui a gente mantém aquele conceito de árvore abstrata. Se vocês quiserem interpretar daquela forma, aqui também é possível, tá? E aqui, para exemplificar um pouco, sem comer muito tempo também, de como fazer funções no esquema, tem aqui alguns exemplos que eu trouxe. Caso você queira criar uma função de quadrado, né, uma função de elevar a 2, né, elevar ao quadrado, você começa aqui com define. O define vai permitir que você crie essa nova função. E aqui vai ser a função quadrado de x. Quando você cria a função quadrado de x, aqui assim, separando tudo por espaço, é sinal que você quer criar isso aqui que está na direita, né? Seria vezes, esse aqui é o símbolo de vezes, o x, que é o primeiro argumento, espaço, o segundo argumento, que seria o próprio x, que é o que a gente conhece como um quadrado, certo? Seria você elevar a 2, multiplicar aquilo por ele mesmo. E aqui um pouco mais trabalhosinho, né? Fatorial com recursão. Que aqui, como você pode ver, tem vários parênteses aqui no finalzinho só para manter esse alinhamento. Que a gente falou que é, né, uma das características novas que o esquema traz, que é esse alinhamento. E aqui, uma função lambda norma, que no caso seria uma função genérica. Vou botar aqui lambda de x, seria igual aqui, seria a mesma coisa do que um quadrado, basicamente. Mas é só dizendo que você pode fazer esse tipo de esquema para qualquer tipo de função. Certo? E, bom, aí um pouco o básico da estrutura e sintaxe da Lisp é que os dados da Lisp são chamados de S-expressions, né? E você tem basicamente dois tipos de dados, que seriam os átomos, que são os dados ali mais puros, seriam o que a gente conhece ali como tipos primários de dados, né? Seriam dados do tipo int, do tipo string, né? Do tipo float, desse tipo de dado. Ou listas, né? Listas seria outros tipos de dados armazenados em forma de função ou em forma de lista no geral. E aqui no caso a gente vai ver que toda função é uma lista nessa linguagem. E bom, aqui tem a definição, né? Uma lista é delimitada por parênteses e ela pode conter um número ilimitado de elementos. Isso sempre vai ser separado por espaços, tanto os elementos dentro da lista quanto as operações feitas. E esses elementos podem ser átomos ou até outras listas. E bom, aqui diz, né, um átomo é qualquer outra coisa que não seja uma lista e que possa estar dentro de uma lista. Aí você vai ter um string de caracteres, um símbolo, um caractere individual, um número. Tudo isso seriam átomos. Aqui tem esse esqueminha, que ele meio que resume a estrutura, como funciona. Você começa aqui dentro do parênteses. Você vê que ele está bem alinhado, esses parênteses. E aqui você tem as condições, os parâmetros, e você sempre vai começar aqui
pelo o nome da função, que vai delimitar o nome daquela operação. Né? E aqui vocês podem notar que tudo isso aqui está separado por espaço. Você separa ali algumas coisas por parênteses dentro da própria lista, mas todos os elementos individualmente são separados por espaços, até o nome da função para o resto. Aqui alguns exemplinhos um pouco mais simples para isso. Seria essa soma. Quando você quer fazer uma soma de dois números, você começa aqui, ó. Seria a soma. E os dois elementos dessa soma seriam o 2 e o 3. Você vê que tudo isso é separado por espaço. Aqui mais uma lista, seria para a função de print. Aqui você vai estar printando 5. Você vê que novamente separando pelo espaço. E o elemento que você quer printar. Esse átomo aqui, o 5. E aqui seria, acho que até o que a gente conhece mais como lista, né? Só uma lista pela lista. Que é essa lista que armazena 4 elementos. Que é esses 4 números aqui. Bom, e aqui eu vou introduzir a gente a uma dessas dialetos da Lisp que eu falei. Como eu falei anteriormente, a Lisp deu origem aí a diversos dialetos que aprimoraram algumas áreas dela. E um deles eu vou falar aqui que é o Scheme. Agora vamos falar sobre Common Lisp, um dos principais dialetos da família Lisp. Ela surgiu como uma linguagem pensada para reunir recursos que estavam espalhados em diferentes versões de Lisp. Por isso, Common Lisp é uma linguagem maior e mais completa do que outros dialetos, como Scheme. A ideia principal é que ela mantém a base do Lisp original, principalmente a sintaxe baseada em expressões, o uso de funções e a natureza funcional da linguagem, mas adiciona vários recursos para tornar a linguagem mais prática em aplicações maiores. Para entender melhor essa proposta, é importante ver de onde ela surgiu. Como o Lisp foi criado em um contexto em que existiam muitos dialetos diferentes de Lisp, isso causava um problema. Programas escritos em uma versão da linguagem nem sempre eram facilmente compatíveis com outra. Então, a proposta da Common Lisp foi reunir esses recursos em uma única linguagem comum. Ela incorporou características de dialetos anteriores, incluindo o Scheme, mas sem abandonar a base do Lisp original. Por isso, sua sintaxe, suas funções primitivas e a sua forma de trabalhar continuam ligadas ao Lisp. Ao mesmo tempo, a Common Lisp se tornou uma linguagem grande e complexa. Isso acontece porque ela não foi pensada para ser mínima, mas sim para oferecer muitos recursos em uma linguagem só. Por esse motivo, ela também foi usada em aplicações mais robustas, especialmente em áreas como inteligência artificial. Essa proposta de ser uma linguagem ampla aparece nas principais características dela. Uma característica importante de Common Lisp é o escopo flexível. Por padrão, as variáveis usam escopo estático, e isso significa que o significado de uma variável depende da posição dela dentro do código. Mas Common Lisp também permite escopo dinâmico, e para isso, uma variável pode ser declarada como special. Nesse caso, o valor da variável depende do contexto de execução do programa. Então, Common Lisp combina duas ideias, a simplicidade do escopo estático e a flexibilidade do escopo dinâmico. Além disso, ela oferece muitos tipos e estruturas de dados. Entre eles, temos registros, matrizes, números complexos e cadeias de caracteres. Outro ponto importante é a modularização. O Comolisp possui pacotes que servem para organizar funções e dados. Esses pacotes ajudam a estruturar programas maiores e também permitem controlar melhor o acesso aos nomes usados no código. Assim como o Lisp pode ser vista como uma linguagem mais completa dentro da família Lisp, ela mantém a base funcional, mas adiciona recursos para lidar com programas maiores e mais complexos. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a linguagem ML. Bem, então a linguagem ML, cujo nome vem de Meta Language, é uma linguagem principalmente funcional. Ou seja, ela trabalha bastante com funções, expressões, recursão e listas. Mas ela não é uma linguagem totalmente funcional no sentido mais puro, já que ela também usa alguns recursos que são mais parecidos com linguagens imperativas, como por exemplo estruturas condicionais, tratamento de exceções, módulos e matrizes. E um ponto muito importante de ML é que ela é fortemente tipada. Isso significa que a linguagem consegue controlar muito bem os tipos dos dados. Então, por exemplo, se uma função ela espera um inteiro, ela não vai aceitar qualquer outro tipo de dado automaticamente.
Além disso, a ML ela possui inferência de tipos, ou seja, isso quer dizer que muitas vezes o programador ele não precisa escrever o tipo de uma variável ou de uma função, porque a própria linguagem consegue descobrir através do contexto. Então, a gente tem um exemplo da função square que calcula o quadrado de x. E aqui, mesmo sem declarar o tipo de x, a linguagem ela consegue entender que essa variável está sendo utilizada em uma operação numérica. Então, se trata de um tipo de dado numérico, ou seja, ela consegue inferir a partir do contexto. Bem, em ML, o escopo ele é estático. Isso significa que quando uma função usa uma variável, a linguagem ela verifica aonde essa função foi escrita no código para descobrir qual que é a variável que está sendo usada. Então, por exemplo, se existir uma variável x em um outro lugar do programa, com um outro valor, isso não muda automaticamente o valor que é usado dentro da função, já que a função ela vai considerar o x que estava disponível no local onde ela foi definida. E isso acaba deixando o programa mais previsível, já que basta olhar para a estrutura do código para entender qual que é a variável que está sendo utilizada. Então, como nós podemos ver no exemplo ao lado, inicialmente nós temos o x valendo 10. Em seguida, a função soma1 ela utiliza esse x. Mais embaixo, a função teste ela declara um novo valor de x, sendo 100. Mas quando a função teste ela chama a função soma1, a função soma1 não vai usar esse x valendo 100. Em vez disso, ela continua usando o x valendo 10, já que era esse o x que estava disponível no local onde ela foi definida. Então, o resultado de soma1 ele é 11 e não 101. Bem, um dos recursos mais importantes de ML é o casamento de padrões. Então, ele permite escrever funções separando em casos possíveis, o que acaba deixando o código um pouco mais parecido com a definição matemática. Então, por exemplo, a gente tem essa função que calcula o fatorial de um número. A primeira linha diz que o fatorial de 0 é 1. Já a segunda linha, ela diz que para qualquer outro valor de n, o resultado é n vezes o fatorial de n menos 1. Então, em vez de usar um monte de comandos, a função é escrita por casos. E isso é uma prática muito comum na programação funcional. E, por fim, as listas elas são estruturas muito importantes e muito utilizadas na linguagem ML, já que elas combinam bastante com a ideia de recursão nas linguagens funcionais. Então, uma lista pode ser escrita entre colchetes, como podemos ver no exemplo, e um operador muito utilizado nas listas em ML é o cons, que é representado por esses dois pontos duplos. E ele é muito utilizado para inserir um elemento no início da lista. Então, quando escrevemos a expressão que está na tela, o resultado é o elemento 3 sendo adicionado no início da lista. E esse operador ele é muito importante porque na programação funcional é muito comum trabalhar com listas separando em duas partes: a cabeça, que é o primeiro elemento, e a cauda, que é o restante da lista. E isso facilita bastante para escrever funções recursivas, já que a função ela trata o primeiro elemento e depois chama ela mesma de forma recursiva para tratar do restante da lista. Bem, agora falando um pouco sobre a linguagem Haskell. A linguagem Haskell ela é uma linguagem fortemente tipada e também possui inferência de tipos, assim como a linguagem ML. No entanto, a linguagem se destaca por duas características principais, que é o polimorfismo e a avaliação preguiçosa. Então, o polimorfismo ele significa que uma mesma função pode funcionar com diferentes tipos de dados. E em Haskell isso é bastante forte. Então, por exemplo, a gente tem a função que calcula o quadrado de x. E essa função ela pode funcionar com diferentes tipos numéricos, desde que o tipo permita a multiplicação. Então, a linguagem Haskell ela consegue ser segura, já que ela continua controlando os tipos, mas também ela acaba sendo um pouco mais flexível, já que a função não precisa ficar presa a um único tipo de dado específico. Uma outra característica muito importante são as guardas. Então, as guardas elas servem para organizar condições dentro de uma função. Elas funcionam de uma forma muito parecida com o if, mas elas ficam mais limpas visualmente.
já que cada condição aparece em uma linha separada. Então a gente tem o exemplo da função que calcula o fatorial de um número. A primeira guarda, ela verifica se n é igual a zero. Se essa condição for verdadeira, o resultado é 1. Já a segunda guarda, ela verifica se n é maior que zero. Nesse caso, se verdadeiro, a função calcula o fatorial de forma recursiva, multiplicando o n pelo fatorial de n menos 1. Então, as guardas elas deixam bem claro qual que é o resultado que será usado em cada situação. E em vez de escrever uma estrutura condicional mais longa, Haskell ele permite separar os casos de forma mais direta, o que deixa o código mais parecido com a definição matemática. Bem, uma das características mais marcantes de Haskell é a avaliação preguiçosa. Isso significa que Haskell ele não calcula tudo imediatamente. Ele só calcula uma expressão quando aquele valor realmente precisa ser usado. E essa ideia ela é muito importante porque ela evita cálculos desnecessários, já que um resultado, se ele não for usado no programa, a linguagem pode simplesmente não calcular. E por causa disso, a linguagem ela consegue trabalhar com estruturas que parecem impossíveis em outras linguagens, como por exemplo as listas infinitas. Então, como nós podemos ver no exemplo da tela, nós podemos declarar uma lista infinita. Então, aqui a gente tem a lista infinita que começa em 1, e à primeira vista, isso parece impossível, já que o computador ele não consegue armazenar infinitos números na memória. Mas a linguagem Haskell ela não vai criar essa lista inteira de uma única vez. Ela gera os valores pouco a pouco, conforme eles são pedidos. Então, por exemplo, se eu precisar apenas dos 5 primeiros números dessa lista, Haskell calcula somente esses 5. E o restante da lista ele não é calculado naquele momento. É por isso que a avaliação preguiçosa ela permite escrever programas de uma forma mais geral e matemática, já que ela vai calcular somente aquilo que for utilizado. Agora vamos falar sobre as aplicações das linguagens funcionais. Apesar de o paradigma funcional ter grande importância teórica, poucas linguagens funcionais tiveram uso muito disseminado na prática. A principal exceção foi Lisp, que se tornou a linguagem funcional mais conhecida e mais influente historicamente. Ela teve destaque principalmente porque foi muito usada em áreas que envolvem computação simbólica, processamento de listas e inteligência artificial. Para entender por que a Lisp foi tão importante, primeiro vamos olhar para o uso histórico dela. Historicamente, poucas linguagens funcionais conseguiram alcançar um uso amplo. Entre elas, a mais proeminente foi a Lisp. Nos primeiros anos, a Lisp era vista por muitos não-usuários como uma linguagem diferente das demais. Ela tinha uma aparência considerada estranha, um comportamento pouco familiar e também era vista como cara de utilizar. Isso acontecia porque a Lisp era muito diferente das linguagens imperativas tradicionais. Enquanto linguagens como Fortran e C trabalhavam mais diretamente com comandos, variáveis e atribuições, a Lisp era baseada em funções, listas e expressões simbólicas. Mesmo assim, a Lisp se mostrou uma linguagem muito versátil e poderosa. O principal motivo é que ela foi desenvolvida para computação simbólica e processamento de listas. Esses dois pontos eram fundamentais para aplicações de inteligência artificial, porque muitas tarefas de IA lidam com símbolos, regras, conhecimento e estruturas flexíveis de informação. Então, o destaque principal é esse. A Lisp não ficou conhecida apenas por ser uma linguagem funcional, mas porque se encaixava muito bem nos problemas de IA da época. Agora podemos ver mais diretamente onde esse paradigma foi aplicado. Dentro da inteligência artificial, a Lisp foi muito usada em várias áreas. Uma delas são os sistemas especialistas. Esses sistemas tentam representar o conhecimento de especialistas humanos para tomar decisões ou resolver problemas específicos. Outra aplicação importante é a representação de conhecimento. Nesse caso, a linguagem é usada para organizar fatos, regras e relações de forma que o programa consiga manipular essas informações. A Lisp também apareceu em aprendizagem de máquina, sistemas de treinamento inteligentes e modelagem de fala. Essas áreas têm algo em comum: todas precisam lidar com informações simbólicas, estruturas flexíveis e manipulação de conhecimento. Por isso, a Lisp se encaixava muito bem nelas. Mas o uso de Lisp não ficou restrito à inteligência artificial. Ela também apareceu em outras aplicações importantes. Um exemplo é o editor de texto Emacs, que usa Lisp em sua estrutura. Outro exemplo é o Maxima,
um sistema de matemática simbólica capaz de trabalhar com operações como diferenciação e integração simbólica. Também existiram máquinas Lisp, que eram computadores cujo software de sistema era escrito em Lisp. Além disso, a Lisp foi bastante usada para construir sistemas experimentais em várias áreas, justamente por ser flexível e permitir testar ideias novas com mais facilidade. Bom, e para finalizar, vamos falar um pouquinho da comparação entre linguagens funcionais e linguagens imperativas. E aí dá para perceber, né, algumas vantagens e também alguns desafios do paradigma funcional. O primeiro ponto é a simplicidade. Então, as linguagens funcionais, elas podem ter uma estrutura sintática e semântica mais simples, principalmente porque evitam algumas estruturas típicas das linguagens imperativas, que é os comandos de atribuição, as mudanças constantes de variáveis e o controle manual de estado. E em linguagens imperativas, né, justamente, muitas vezes o programador ele precisa pensar em como os dados estão sendo armazenados e alterados na memória. Já na linguagem funcional, na programação funcional, o foco ele fica mais em aplicar, né, as funções e na transformação de dados. Outro ponto importante é a concisão. Então, em muitos casos, os programas funcionais eles conseguem expressar uma solução com menos código do que os programas imperativos equivalentes. E isso acontece porque o paradigma funcional ele permite descrever mais diretamente o que está sendo calculado sem precisar detalhar tanto como cada variável será atualizada. Porém, né, a gente tem que pensar que não necessariamente ter menos linhas de código significa maior produtividade, porque nem toda linha tem a mesma complexidade. A legibilidade também é uma vantagem da programação funcional. Né? Em programas imperativos, a lógica principal, ela muitas vezes pode ficar escondida no meio de variáveis auxiliares, laços e atualizações de estado. E já em uma solução funcional, a ideia do programa ela tende a aparecer de forma mais direta. Por exemplo, né, em vez de criar uma variável acumuladora e controlar um laço, a gente pode simplesmente aplicar funções sobre uma lista e depois combinar esses resultados. E aí um desafio, né, é o desempenho. Então, os programas funcionais, eles, principalmente quando a gente usa recursão ou eles são interpretados, eles podem ser mais lentos do que os programas imperativos equivalentes. Mas muitas vezes essa diferença ela diminui, né? Ela pode ser diminuída bastante com os compiladores modernos. Então, em muitas aplicações, essa diferença de velocidade não é tão decisiva. E outro ponto, que aí é uma vantagem do paradigma funcional, é a concorrência. Que como as linguagens funcionais, elas evitam, as linguagens funcionais puras, né? Evitam os efeitos colaterais, fica mais fácil executar partes do programa ao mesmo tempo, porque não há menos risco de uma parte alterar um dado que outra parte também está usando. E isso facilita a divisão do programa em tarefas concorrentes. E aí, por fim, a gente tem a questão da baixa popularidade, que é uma desvantagem. Muitas pessoas, inclusive né, a gente, começamos a aprender a programar com linguagens imperativas, né, como C, o Java ou Python, e em estilo imperativo. Então, quando a gente entra em contato com as linguagens funcionais, o estilo pode parecer estranho no começo, e também, como a linguagem funcional ela é mais próxima da matemática, ela também pode ser menos acessível para alguns programadores. Então, resumindo, né, as linguagens funcionais elas oferecem simplicidade, concisão, legibilidade e vantagem para a concorrência, mas elas também enfrentam esses desafios, né, relacionados a desempenho, familiaridade e a adoção. Bom, essa foi a referência usada no trabalho, né, o livro de conceitos de linguagem de programação. E muito obrigada pela atenção.